lá, pessoal. A gente tá dando início, né, aos estudos da produção textual. E como eu já comentei com vocês, a gente tem três partes. A gente divide a produção textual em três momentos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Uma das partes mais importantes, que eu sempre falo, se torna sendo a introdução. Vocês sabem que esse texto ele tem que chamar a atenção do corretor e vai ter que introduzir tudo o que vai ser falado durante o resto da redação. Então a introdução ela tem uma função muito importante, que é introduzir o básico do que eu vou debater durante todo o tema, durante toda a proposta. E aí que está as pegadinhas. Muita gente vai começar a falar muita coisa na introdução. E não é necessário. Por quê? Porque é só uma introdução. Não precisa estar falando de tudo. O tema é persistência da violência contra a mulher. Eu só vou introduzir um pouquinho sobre esse tema. Eu não vou dizer qual é o problema, quem tem que fazer isso, quem tem que fazer aquilo. Não vou. E outra, já separei para vocês a diferença entre assunto e o tema. Muitas pessoas só vão pro assunto. Persistência da violência contra a mulher. Qual é o assunto? Violência contra a mulher. A galera começa a falar de violência contra a mulher e esquece do tema, que é a palavra persistência. Então, o tema e assunto, por mais que a gente consiga separar, na introdução e na redação, eles têm que estar juntos. Temos que falar de persistência, porque está continuando o tempo todo. É esse problema, certo? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Tudo depende de como vem o tema e não de como é o tema. Existe essa diferença. Porque do jeito que vem o tema, você vai produzir sua redação. Não tem isso de que o tema é X, eu vou começar assim. O tema é Y, eu vou começar assim. O tema é Z, eu já começo de outro jeito. Não existe isso. Redação não existe isso. O que vocês têm que estar na cabeça, que tem que pregar numa redação, se chama autoridade, se chama autonomia. Se você não tem autonomia para redação, busque ela. A meta do ano é buscar autonomia para redação. Se não conseguir, tenta pelo menos 70% de autonomia. Tenta 50% de autonomia. E deixa crescer durante o tempo. Mas, redação tem que ser autonomia. Tudo depende de como vem o tema. Por quê, né? Porque cada tema vai ter sua função sintática. Um tema vai vir pedindo para você solucionar, outro vai vir para você falar das consequências, outro vai vir para você falar porque o problema está persistindo, outro vai vir para você falar a importância da educação. Então tudo vai depender do tema. E para isso a gente tem que saber que existem os textos de apoio, né? Que são de total significância para isso, para colocar os caminhos para a produção, né? Aqui tem os três temas, o Enem. O estigma associado às doenças mentais. Não era um tema em relação só com doenças mentais. Era o estigma. Aí a galera ficava falando, não, mas eu não sei o que era estigma. Estigma, o texto falava. Ele traduzia literalmente a palavra estigma. Dizia que era um preconceito, eram raízes históricas pesadas. O tema do Enem Digital. O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil, né? Que é um tema de regionalização brasileira, que é difícil falar disso. E o tema da replicação, a falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Então, três temas bem significantes, que têm assuntos, temas, partes, que devem ser levados em consideração todas as palavrinhas antes de uma produção textual. Lembrar, né? Buscar sempre entender o que está no tema, sempre entender, tentar não ser essa palavra, tenta puxar um sinônimo dela. Selecionar os conhecimentos que você já tem sobre o tema antes de produzir, isso é muito importante. Leva um tempinho, 5 minutos, 10 minutos, mas selecione e escreva o que você sabe já sobre o tema, né? E não copiar as informações dos textos. Esse plágio vocês não podem correr o risco, porque quem copia não tem autonomia. E é isso que eu estou dizendo, vocês durante o ano têm que produzir a sua própria autonomia. Um exemplo aqui de introdução. Lembra? Eu dividi a introdução entre contexto, transição e tese. Ok? Bora lá.
A obra Holocausto Brasileiro, da escritora e jornalista Daniela Arbex, retrata as péssimas condições do maior hospital psiquiátrico do país, na cidade de Barbacena. Nesse livro, os pacientes são tratados por meio de métodos arcaicos e invasivos, desde agressões psicológicas até choques elétricos, demonstrando a violência sofrida por indivíduos portadores de transtornos psíquicos. Contexto. Assim, além de expor os abusos do sistema de saúde da época, o texto também é atual. Transição. Uma vez que o preconceito, o primeiro problema por D1, e a omissão, o problema por D2, perpetuam o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Aqui, estrutura perfeitamente visualizada por vocês e por mim. Contexto, transição e tese. Qual a importância do contexto? Contextualizar o problema é mostrar que existem outras visões para tal problema. E essas outras visões podem ser qualquer coisa, e vocês sabem disso. Transição. Importância de transmitir entre o real e o abstrato, entre o mundo e o Brasil, entre o desenho e a ficção. Essa transição, puxar para a realidade nacional, puxar para a contemporaneidade, é importante, é muito mais que importante. Se não fizer isso, o texto vai ficar expositivo e vai perder a introdução todinha. É o que acontece com muitos. Então a transição ela nunca pode ser esquecida. Fora isso, temos a tese, que é onde a gente vai colocar as argumentações iniciais que vão ser debatidas durante o resto da redação. Que nesse caso aqui ficou o preconceito e depois ficou o que? A omissão estatal.